Fala pessoal, Rafael Santos, do Mercado Educação, para mais uma conversa. Hoje a gente está aqui com o André Freitas, diretor do Sistema de Ensino Fibonacci, da Somos Educação. Tudo bem, André? Tudo bom, Rafael? Tudo bom aí para Certo. todo mundo que está ouvindo a gente, vendo? Vamos falar um pouquinho de educação. Legal, finalzinho de ano, saiu o relatório e as informações aí do PISA. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas antes, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o André Freitas, quais são os seus desafios atuais, sua trajetória na educação, para que todo mundo que estiver assistindo conheça um pouquinho mais sobre você. Originalmente, Rafael, eu gosto de brincar que eu viajo bastante, falo com muitas escolas, centenas ao longo de um ano de trabalho normal, e eu viajo muito o Brasil e aí acabo ficando em muitos hotéis. Quando chega no hotel, tem que preencher a profissão na fichinha e eu preencho que eu sou professor. Eu dei 14 anos de aula no ensino médio, né, no Rio de Janeiro. Depois eu me aposentei, hoje eu sou um professor aposentado, mas eu só tenho 40 anos, eu me aposentei cedo. E em 2014, no final do ano letivo, eu fui fazer um mestrado em Vancouver, no Canadá. Acabei morando lá, meu filho nasceu lá, fiquei 4 anos, foi bem bom. Depois eu voltei e para trabalhar com educação. Tá? Trabalhei na fundação de uma EdTech, para educação básica, depois eu vim para a Somos, né? E hoje minha função aqui é liderar o Fibonacci, sistema de ensino, que é um sistema de ensino nasceu em Minas Gerais, voltado para alta performance, e hoje a gente está aí avançando com ele pelo Brasil todo. Não é raro a gente ver notícias do Fibonacci e os resultados excepcionais que os alunos têm conquistado através do sistema de ensino. Esse ano foi especialmente bom. Que bom, que legal. 2023 foi um ano excelente. Mas é isso aí, vamos lá. O PISA, ele é um programa de avaliação internacional, ele aconteceu em 2022, a ideia é que aconteça sempre de 3 em 3 anos, mas acho que por conta da pandemia a gente pulou um aninho, ali de 2018 a gente foi para 2022, tem um prazo ali para sair esse relatório e esses dados, e foram divulgados recentemente, e infelizmente, para surpresa de ninguém, o Brasil amargou novamente as últimas posições ali, mais especificamente em matemática e ciências entre os 20 piores, leitura entre os 30 piores. O que eu acho curioso é que o PISA, ele entrega sempre esses relatórios onde a gente consegue se comparar a nível Brasil, mas também a nível mundial, com todas as escolas e todos os países que participaram da avaliação. E a gente tem, então, 3 anos para criar ali um projeto, uma ação, uma implementação, algo que faça mudar para que a gente tenha melhores resultados. No entanto, a gente não consegue fazer isso acontecer. E eu queria saber, André, na sua opinião, aonde você acredita que estão os maiores erros e os maiores problemas que fazem com que a gente não consiga avançar? Rafael, acho que para quem está ouvindo a gente, é bom contextualizar um pouquinho o PISA, né? Como você falou, a prova internacional, não tem em todos os países do mundo, não é a Copa do Mundo da educação, mas é uma referência internacional. Parte, né, de uma iniciativa da OCDE, e é uma prova diferente, ela não é uma prova de conteúdo de matemática, de conteúdo de linguagens ou de ciência, ela é uma prova baseada em competências. Então, ela tenta ver ali com os adolescentes de 15, 16 anos qual o nível de desenvolvimento de competências naquelas 3 áreas. Sequer é uma prova de linguagens, né? Uma prova de leitura, uma das skills, uma das habilidades de linguagem. E ela é uma prova que tem limitações, tá? Então, isso é bem importante também, como qualquer prova, não é porque essa prova é mal feita, né? É uma boa prova, mas ela tem limitações, ela é uma prova que não tem questões abertas, ela é uma prova que não pode, né, ser exaustiva. Então, é uma prova de questões objetivas, e há muitas sugestões ali sobre como melhorar essa prova, etc.
Eu acho que o mais importante para a gente não é nem saber assim, como é que está a nossa nota. Para a gente, o importante é constatar que de 2008, né, quando o Brasil começa a participar da prova, na época era só leitura e matemática, depois é que entrou a prova de ciências, o Brasil já ia mal, já ficava nas últimas posições. E aí a gente está falando que em 2022, né, várias edições depois, e mais de uma década depois, o Brasil continua mal nas últimas posições. Então, essa estabilidade do mal, ela tem que ser um sinal de alerta muito, muito forte. Tá? Uma outra coisa, quando você lê o relatório esse ano, né, o relatório do PISA, ele focou em matemática. Eles escolhem uma área, né, para que a gente possa entregar, né, e tentar, para que eles possam entregar e para que a gente possa entender assim como é que aquela área está em cada um dos países. Esse ano em matemática, você olha assim, algumas questões, né? E assim, é perguntado para o aluno, olha, $1 custa, sei lá, R$ 4,38. Logo, $2 custam, e a maior parte dos nossos alunos não consegue responder isso. Tá? Então, assim, a gente descobre, né, que são problemas de álgebra e aritmética, são problemas de interpretação de texto, são problemas de obediência ao comando das questões, são problemas graves e muito estruturais, não em crianças, né? Você deu risada porque você achou a questão muito trivial, e você não... rindo de nervoso, tá? Rindo de nervoso. Não, Porque assim, realmente... porque deveria ser risível, né? Os nossos alunos não conseguiriam entender, olha, eu estava falando de $1, $2 é o dobro, eu fiz uma equivalência, eu dobro essa equivalência, achei o resultado. Não estamos nem falando da conta só, né? A gente está falando da conta e do raciocínio lógico por trás dela. E eu e você aprendemos a fazer isso antes dos 10 anos de idade. A gente está falando que os nossos alunos de 15 e 16 já estão perto do final do ciclo, não conseguem. Onde é que a gente falha? A gente falha em muitos lugares. A gente falha em muitos lugares. A educação no Brasil, ela tinha um problema grave, né, até o início dos anos 90, era um problema de inclusão, de universalização, de ter escola em todo lugar, escola para todos, né? A ideia de educação e saúde pública, né, e universal, e não assistencial, mas como um direito, ela é uma ideia recente no Brasil, né? Ela é uma ideia do fim do século passado, da nossa Constituição. Coisas são lentas, se você perceber, a Constituição é de 88, mas a LDB é de 96, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, assim, passa uma década para a gente dizer, tá bom, vai ter educação básica, gratuita, universal para todos, não excluindo os outros formatos da educação privada, privada confessional. Mas como é que a gente vai fazer isso? Quais são os parâmetros? Quais são as diretrizes? A gente viveu bem aí, né? A gente acha que viveu bem 10 anos. E a gente vai atrasando, né, o Brasil como sociedade. Então, se de 2008 a 2022 a gente não fez nada e está nessa estabilidade do mal, medida pelo PISA, com limitações, mas medida, e quando a gente mergulha um pouquinho mais a fundo e vai no micro e a gente descobre o que os nossos alunos não fazem, a gente descobre que a gente tem um grande problema de ineficiência. Por quê? Porque nem eu nem você a gente vai ter facilidade de lembrar aqui qual é a outra atividade humana, além da educação básica, que a gente investe tanto recurso temporal, tanto tempo. Os meninos começam na educação infantil ou no primeiro ano, ficam 9 anos no ensino fundamental, mais 3 no ensino médio, são 12 anos, são no mínimo 200 dias letivos, e são entre 5 a 7 horas por dia. Não tem nada na vida de um ser humano
que concorra em termos de tempo de investimento do que a educação básica. Isso aí a gente está dizendo que depois desse esforço temporal todo, estou falando do tempo, tá? Não estou falando de recursos humanos, recursos financeiros. Depois desse tempo todo, a gente olha para 2008 e olha para 2022 e o retrato é praticamente o mesmo, a gente joga recursos fora. É isso. Trocando em miúdos, a gente joga recursos fora. O que o PISA mostra para a gente o Brasil não avança em educação a despeito de ter mais escolas, de ter mais matrículas, de ter universalizado o ensino e de colocar mais dinheiro na educação, do que já se colocou no passado. Então, não é falta só de recursos, mas deve ter alguma coisa a ver com o método, né? Deve ter a ver com como a gente faz educação, como são nossos currículos, como são nossos... Eu vou brincar aqui, vou de propósito trocar a palavra, como são os nossos ensinadores, né? Quem ensina, que no fundo é isso, né? O processo, né, de ensino e de aprendizagem tem essas duas pontas. Tem quem aprende, tem quem ensina. Será que a gente usa, obedecendo o que a gente sabe hoje sobre como se aprende? Será que a gente usa as melhores técnicas de como se ensina e o que se ensina? Eu entendo que está bem óbvio que não, né? Que a gente tem problemas de método associados aos problemas de recursos, mas os de método estão muito mais salientados. Certo. O engraçado é que você comentou que o foco foi em matemática. Em 2018, a gente estava com 68% dos alunos que fizeram a prova não conseguiram atingir o patamar mínimo ali em matemática. E agora, em 2022, esse número subiu de 68 para 73. E aí, no relatório, segundo o site do Globo, eles falam que não é uma mudança significativa, o que indica uma certa estabilidade. E essa estabilidade ela não vem só de 2018 para cá, mas ela é desde que a gente começou a fazer a prova. E há uma ênfase de que o Brasil se manteve estável, mesmo que países da OCDE, na média, tenham caído em decorrência da pandemia. Me parece que essa estabilidade é um engodo, praticamente, uma armadilha a gente pensar dessa forma, uma vez que a gente já amarga ali as piores posições. Como você enxerga, André, até como professor, essa visão de pandemia, o impacto que a gente sabe que ela teve no ensino-aprendizagem, acho que isso é indiscutível, mas esse olhar de estabilidade, ele é de fato uma armadilha, não? Como que você enxerga isso? Vamos lá, vamos tentar fazer um apanhado aqui um pouco de tudo. Matemática, a gente, se a minha memória não falha, a gente fez 369 dessa vez, e a gente tinha feito 374, são notas, são proficiências ruins. A gente caiu só 5 pontos. A França caiu mais, a Alemanha caiu mais, os Estados Unidos caiu mais, Israel caiu mais. Mas a gente ficou ainda nas últimas posições. Assim. Só que tem uma questão aí, né, que não mudou. 1% dos estudantes brasileiros tem uma proficiência alta em matemática, e a média da OCDE é que 9% dos estudantes têm uma proficiência alta. Assim, os estudantes que desenvolveram bem as competências esperadas de matemática para aquela faixa etária, a gente está aí 9 vezes atrás. Né? Então, não é pouco. É de fato uma fatia bem pequena de estudantes com proficiência alta, quase que uma exceção. Né? E a gente ensina, em tese, muito a matemática para muitos estudantes. Ou seja, fica muito desperdício aí pelo caminho. E eu gosto de fazer comparações assim, se fosse medicina, né? Se a gente falasse assim, olha, um cirurgião que cada vez que cada intervalo de 100 cirurgias dele, ele tem uma cirurgia muito bem sucedida e as outras são medianas, ou a maioria são muito ruins,
a gente ia brigar para caçar a licença, né, a autorização desse cirurgião de operar. E a gente não pensa assim, com educação, né? Lógico que é um exagero essa comparação, mas a gente, em outras palavras, topa essa ineficiência em educação enquanto sociedade, e a gente não topa tanto em outras áreas. Por que é uma armadilha? E você está certo. Por que é um problema? Por que caiu? Vamos fazer a outra pergunta, né? Por que caiu nos outros países? Porque a pandemia foi cruel em muitas áreas, com a educação mais cruel, que a escola parou. Educação não depende só da escola, mas depende muito da escola. Da escola, do professor, da turma, do contato do professor com a turma, o uso do material didático, a aplicação do currículo é pensada para um contexto de escola e não de autoestudo. A gente não conseguiu fazer educação híbrida, a gente fez educação remota e chamou de híbrida. Então, assim, são muitos problemas, né, que alcançaram a escola. As escolas brigaram literalmente para sobreviver durante o período da pandemia. No mundo todo. Não é só no Brasil, no mundo todo. E aí, o que a gente vê? A gente vê que quando a escola fecha, a aprendizagem cai no mundo. No Brasil, quando a escola fecha, a aprendizagem não cai. Por que isso é um problema? Isso significa que a escola agrega muito pouco. A escola brasileira, funcionando ou não funcionando, o estudante não aprende. Olha que dramático isso. Poxa, a escola em Israel fechou, o estudante aprendeu menos. Ok, uma relação de causa e efeito lógica. A escola no Brasil fechou, o estudante continua no mesmo lugar. Ué, o que ele fazia antes lá? Quando a escola está, na verdade, o problema é a pandemia revelou um problema. Como é que era a escola brasileira antes da pandemia? Ruim. Mas quanto ruim? Olha, tão ruim, quase que perto de quando ela não existe. Tá? Então, assim, a gente tem uma dificuldade gravíssima, muito grave, em relação à relevância da nossa escola, tá? Em relação assim, a quanto ela consegue agregar. Bom, voltamos aqui, resolvemos o problema da iluminação. O André tinha ficado roxo e embaçado do nada, mas já resolvemos os problemas técnicos, então estamos de volta. André, eu fiquei chocado com o seu ponto de vista, porque eu não tinha pensado por esse lado. Acho que passou tudo pela minha cabeça sobre investimento, má formação dos professores, enfim, pagamento ruim também dos professores, o que gera ali uma desmotivação, mas eu não tinha parado para pensar ainda na baixíssima interferência da escola no resultado dos alunos. Então, quando você trouxe esse ponto de vista, eu estava pensando aqui, eu falei, gente, realmente faz todo sentido, e é uma informação que choca, né? Porque se olha, a gente olhou para os países ali da OCDE, e a gente viu que eles tiveram uma queda de 15 pontos, se não me falha a memória, né? Por conta da pandemia, e a gente se manteve estável, ou seja, qual que é o papel da escola, né? O quanto que ela está desenvolvendo de fato os alunos, e é chocante olhar por esse lado, realmente, assim, eu fiquei pasmo com essa informação. E antes de eu ficar roxo aqui, né, e sem luz, um dos pontos, né, que a gente tem uma brincadeira, né, antiga, assim, não sei se todo mundo lembra. Você vai para a escola para quê? Vou para a escola para comer merenda, né? Ir para a escola para comer merenda tem uma função, tá? Então, assim, ir para a escola é importante. Era um desafio, né, brasileiro, mandar as crianças para a escola. Ir para a escola para comer merenda é um desafio também. A escola pública, né, ela tem uma função socioeconômica em alguns contextos, em muitos contextos, nos municípios e estados brasileiros também.
Agora, tem uma função da escola que ela não é menor, pelo contrário, ela talvez seja a maior, né? A de desenvolver indivíduos capazes, né, para funcionar e para performar e para, de maneira livre, construírem os seus caminhos numa sociedade do século XXI. Então, assim, eles vão precisar de habilidades que estão relacionadas à matemática, que estão relacionadas à leitura, que estão relacionadas ao domínio e ao conhecimento das ciências, e que o lugar deles aprenderem, o lugar que a sociedade moderna definiu que é melhor para eles desenvolverem, apesar de não ser o único, é a escola institucionalmente instalada. Quando eles ficam em casa, né, sem uma rotina escolar, com um modelo de ensino remoto, e as coisas não mudam em termos de resultado, elas deveriam piorar. Ah, piorar quanto? Piorar muito. Assim. Piorar. O ruim tinha que ficar muito ruim. Isso significa que essa escola, para os alunos, não está servindo para a sua função principal. Então, em resumo, antes de eu ficar roxo, era disso que a gente estava falando. É muito triste. Pensando assim, ó, não queremos nos comparar, então, com os países europeus por conta disso, daquilo. Vamos olhar um pouquinho aqui para próximo, os nossos vizinhos. O Chile, ele bate, ele é o melhor colocado, né, no PISA aqui na América do Sul. E aí eu queria entender o que a gente pode aprender com eles. É sabido por todo mundo que o governo financia ali, através de vouchers, a educação básica, os pais pegam esse voucher, levam até a escola particular, acho que cerca de 60% da educação do país, se eu não estiver falando bobeira, é feita dessa forma, e a gente está vendo que existe um impacto positivo, mas não necessariamente a gente sabe se é por conta disso. O que a gente pode aprender com o nosso vizinho Chile para que a gente tenha resultados melhores daqui para frente? Olha, eu não sou um especialista em educação chilena, né? Teria até vergonha de dizer que eu sou um especialista em educação brasileira, apesar de ter experiência em educação brasileira bastante, mas o que a gente sabe sobre o Chile e sobre essas comparações, tá? Porque a gente está comparando com o Chile, mas em outras edições do PISA, né, a gente já se comparou com Finlândia, já se comparou com o Canadá, a gente já se comparou com o Vietnã, quando o Vietnã apareceu muito lá em cima. É verdade. E é possível, Rafael, que você daqui a pouco me pergunte sobre Singapura. Mas, assim, que é o primeiro da vez agora. O importante é a gente saber que essas comparações elas costumam não ser muito justas. Tá? O Brasil tem uma quantidade de crianças e adolescentes que acordam de manhã e vão para a escola maior do que a população da maioria desses países que a gente está falando. Num país continental, com 27 estados e 27 secretarias de educação. Tá? A gente sabe algumas coisas sobre o Chile, sobre a descentralização, que tem um pouco a ver com esse financiamento através de voucher, né, que a família recebe o valor e ela pode escolher enviar os seus filhos para... seria uma forma de o Estado garantir o acesso à educação, mas sem ser o fornecedor da educação, ou seja, ele oferece o recurso necessário. Olha, esse é o melhor caminho ou não? Eu vou deixar para quem quiser estudar os bons estudos comparativos sobre esse tema, pensar um pouquinho melhor. Mas o que a gente consegue ver? Que existe uma educação mais descentralizada, de fato, com a régua mais alta, com um currículo mais prescritivo. O que significa isso? A gente, comparando o currículo chileno com o currículo brasileiro, está um pouco mais claro no currículo chileno o que, quando e por que ensinar alguma coisa, tanto em termos de objetos de conhecimento, quanto em termos de
habilidades e competências. E tudo isso no Brasil é muito recente, né? A BNCC, ela é muito recente. Então, assim, eu diria que a geração atual de educadores sequer incorporou isso de maneira muito clara. O Chile também já tem uma avaliação geral, diagnóstica, mais séria, mais ampla. O Brasil começou a engatinhar com essas avaliações nos anos 90, né? A gente usa o Enem também como uma forma de tentar diagnosticar algumas características do nosso ciclo final, né, do ensino médio. Eu, pessoalmente, tenho uma crítica muito grande à forma como o INEP divulga ou não divulga os microdados do Enem, né? Quando aparecia essa divulgação, ou quando aparece uma divulgação extraoficial, ela fica muito restrita a ranking, né? E aí o INEP briga, fala que não quer fazer ranking de escolas e tal, mas também aparece uma coisa muito feia ali. Aparece que as escolas públicas de todos os estados, elas têm alunos que vão bem nas avaliações, em casos raros, né? Então, são quase sempre as mesmas escolas públicas, colégios militares, os colégios de aplicação das universidades públicas, uma outra ilha de excelência ali, mas que o grosso da rede pública vai muito mal. Então, a gente também tem um olhar muito ruim sobre o desempenho da escola. E é meio que como se a educação chilena tivesse de dar satisfações à sociedade chilena de maneira mais direta, clara, do que a educação brasileira. A educação brasileira quase que não tem que dar satisfação a ninguém. Isso envolve a metodologia de avaliação, a divulgação dos dados, o que a gente faz depois deles. Você perguntou, né? Poxa, a gente tem aí de 3 em 3 anos um tempo para adotar algumas medidas para o próximo PISA. Diria até que a gente não tem que adotar para o próximo PISA, né? A gente tem que adotar porque tem que adotar, porque a gente precisa desenvolver a educação. 3 anos talvez não dê nem tempo de medir essas mudanças, mas a gente não sente que isso acontece, ou seja, políticas públicas em educação no Brasil, elas são estruturalmente ainda muito atrasadas. Tem uma coisa que a gente ainda não falou, tá? E que eu acredito, por uma leitura rasa, confesso, de comparação com outros países, que é a formação de professores. Tá? Eu ia entrar nesse assunto agora, porque eu ia brincar, inclusive, que eu ia falar de Singapura mesmo. Não, lá tem um instituto. É a bola da vez, exatamente. Não, Singapura já acho que é a injustiça da injustiça se comparar, né? Porque é uma cidade. Mas a gente pode aprender. Né? Não, claro. A gente pode aprender outra coisa, né? Na verdade, né, educação é uma grande conversa de botequim, porque se você parar no botequim, todo mundo tem uma opinião. E as opiniões, elas são, assim, do senso comum, normalmente pouco efetivas para transformar um quadro complexo como esse. Então, vai alguém falar que tinha que ter ensino de tempo integral, vai alguém falar que ao invés de ter 10 disciplinas tem que ter 15, vai alguém falar que para resolver tem que ter mais tecnologia, alguém vai ter que falar que tem que dobrar o salário dos professores. É sempre muito na direção de uma bala de prata. Assim, o que vai resolver? Em geral, nada disso. Ou nada disso sozinho, né? Mas a gente precisa de currículo bem estruturado, avaliações de aprendizagem, que é diferente da prova, né, com 10 listinhas de questões, avaliações de aprendizagem, a gente precisa de formação de professores, a gente precisa de prestação de contas, a gente precisa de financiamento. Precisamos, sim, em alguns casos, realmente, carga horária, né, em lugares onde a carga horária já é muito baixa, ainda é muito baixa, e tudo isso junto aponta para um lugar melhor. Singapura não é justo, é uma ex-colônia britânica, muito pequena, rica, a tarefa de Singapura é muito menor do que a tarefa brasileira. Mas, por exemplo, eles têm um ensino de matemática muito forte, né?
tem um instituto de formação de professores. Rigoroso, super rigoroso. Super rigoroso. Tem um estudo aqui da Universidade de São Paulo, eu sou do Rio, mas hoje aqui eu estou fisicamente em São Paulo, da professora Bernadette, esqueci o sobrenome dela. Se alguém a conhecer, ou se ela própria, que me perdoe. Mas, assim, a professora Bernadette, e eu li esse estudo há um tempo atrás, né, sobre a entrada dos professores na licenciatura, um pouco do perfil, quem era. Você vê que o funil tem a boca muito larga no Brasil. Aí eu, como professor, vou falar isso sem nenhum orgulho, né? É quase como se todo mundo que quisesse pudesse ser professor fora das suas áreas de licenciatura. A própria licenciatura é um aspecto, às vezes, formal, que não garante competência de ensino. Os professores que sabem as suas disciplinas, mas sabem pouco sobre ensino e aprendizagem, e tudo isso é muitíssimo problemático, né? E aí, sim, por uma série de questões de prestígio social, de formação, de exigências legais e de salário, o quadro geral, que muitas pesquisas apontam, é de que a gente atrai os piores alunos para serem professores. As melhores cabeças, os melhores profissionais no Brasil não querem ser professores. E aí é uma soma disso tudo, tá? É porque o professor não é valorizado, é porque o professor não ganha bem, é porque o professor é um cara que fez um curso considerado assim de menor qualidade. Agora, né, apareceu o MEC falando um pouco sobre essa formação de professores, tentando regrar um pouco mais o ensino à distância nas licenciaturas. Ou seja, a gente tem muitas áreas para atacar para no final chegar. Será que o nosso ensinador, voltando à palavra que eu usei antes, será que o nosso professor ele é o professor bom? Sim. É o professor que as nossas crianças e adolescentes precisam, né? Será que ele também faz parte dessa responsabilidade de maus resultados? E para melhorá-los, a gente precisa melhorar os professores? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Então, quando se falou 10 anos atrás muito sobre Finlândia, muito se fez comparação de formação de professores, né, do prestígio social do professor. Eu vi como funciona a carreira docente nesses 4 anos de Canadá. E ainda vou falar um negócio polêmico, não é só salário, tá? Os professores no Canadá não são ricos, nem são os profissionais que mais ganham ou que estão ali entre os mais prestigiados financeiramente, mas eles passam por um processo bem rígido para a obtenção da sua licença para ensinar, né? Isso é uma coisa que a gente vai precisar mexer, com certeza, se a gente quiser dar o próximo salto, o salto depois da universalização ou da qualidade, né? Sem dúvida. Quando a gente fala de formação de professores, processos rigorosos, que inclusive também na Finlândia acontece, lá na Finlândia ser professor é super, né? O prestígio é enorme, então isso ajuda, incentiva. E quando a gente fala desses processos, a gente sabe que ele exige investimento. E há pouco tempo saiu os dados também do Education at a Glance, onde a gente viu, e aí bombou também numa série de jornais, na mídia, a gente viu que o Brasil investe muito pouco em educação, no comparativo que nos países da OCDE, e também com o nosso vizinho Chile, em números arredondados, para cada $4.000 que a gente investe, a média da OCDE está em 11, a do Chile, se não me falha a memória, é 7 para $8.000, e a gente entende que além de investir pouco, a gente ainda administra muito mal esse investimento. E aí eu queria saber,
seu ponto de vista, pensando que a gente tem esperança de fazer com que as coisas mudem, com que um dia a gente tenha uma educação de qualidade, com que um dia a gente faça uma avaliação do PISA e esteja muito melhor colocado, pensando nesses problemas, entendendo que a gente é um país que já investe pouco, e todos os outros fatores que envolvem, né, como você falou, que um só não resolveria o problema, todos esses fatores, como que você acredita que seja um plano de ação viável? Eu entendo que é difícil a gente bater martelo, mas, pelo menos em linhas gerais, qual é o plano de ação viável para que a gente tenha no futuro uma educação de qualidade no nosso país? Olha, Rafael, o Brasil ele investe menos do que a OCDE, né? Se não me engano, um pouco mais de US$ 4.000 por aluno, a OCDE é 11, como você falou. Os países da OCDE são mais ricos do que o Brasil, mas acho que essa discussão não pode ficar reduzida aí, porque o Brasil também investe mais do que vários outros que apresentam resultados melhores. Tá? Então, assim, países em dificuldade financeira no seu orçamento, eles também vão apresentar resultados maiores que os brasileiros, eventualmente. Então, de novo, até para a gente não ficar muito preso nessa coisa do ranking, né, e da Copa do Mundo da educação, assim, essa talvez não seja a melhor interpretação para a gente pensar em política pública, né? A gente tem um caso aqui, né, que é um caso já bastante estudado, de sucesso na última década, que é o caso de Sobral, no Ceará. Não é nenhuma capital, né, e apresenta resultados de alfabetização, resultados no IDEB, superiores ao de cidades mais ricas, né, superiores ao do Rio de Janeiro, de São Paulo, das capitais mais ricas e com mais gente. Então, assim, de novo, tem alguma coisa a ver com o jeito e não só com o recurso, né? Essa discussão toda. Ó, em termos de Brasil, né, como eu falei, a gente tem um problema de currículo, né, de saber o que fazer, quando fazer, por que fazer em cada etapa, que a BNCC aponta, mas ainda não resolve, né, tudo, ainda não está bem assimilado. A BNCC, na descida para os currículos estaduais, é muito difícil. Você olha os currículos estaduais, eles bem que reproduzem a BNCC ali de maneira igual, sem apontar direito, um planejamento pedagógico. Então, assim, foi muito difícil essa discussão sobre novo ensino médio. Já está assim, quase que beirando o caos e quase que gerando no mundo da educação uma certa descrença, né, o que vai acontecer? Talvez não aconteça nada. Não acho que vai ser isso, mas assim, esse é um sentimento que começa, sim, a aparecer. E aí, quando a gente fala de investimento, né, em educação, tem que lembrar que orçamento público, qualquer país, né, no Brasil também, se eu não me engano, quando a OCDE mostrou esses dados que o Brasil investia menos que a OCDE, ela apontou que o Brasil deveria investir 10% do PIB. E apontou também que vinha acontecendo uma queda. Gente, o orçamento é uma disputa, né? Porque o cobertor é curto. Então, assim, se você vai investir 10% do PIB, tem o dinheiro dos aposentados, tem o dinheiro da saúde, tem o investimento em infraestrutura, tem o investimento no subsídio à produção brasileira, tem o subsídio à agricultura e o subsídio à indústria, tem o funcionalismo público, tem o reajuste. Então, assim, é uma disputa, não basta falar assim, vamos triplicar, então, o investimento na educação. Vamos, e todo o resto vai quebrar. Né? Os hospitais vão fechar, os aposentados não vão receber, os policiais não vão ter seus salários, seus equipamentos, e por aí vai. Então, o orçamento público é uma discussão que envolve uma certa dose de disputa política. É lógico que a sociedade precisa fazer o seu lobby da educação, né, para dizer, olha,
existe aqui uma demanda que a gente quer, né? Que aparece o lobby do salário, de determinada categoria de servidor, de determinado poder da República, aparece o da Previdência Social, aparece do Ministério da Defesa, aparece o da Indústria e Comércio, e o da Educação, e o lobby da educação, e a pressão política para que a educação tenha mais recursos. Esse é um ponto. O segundo ponto, né? Tá bom, então apareceu ou não apareceu dinheiro? O que a gente vai fazer? Quem que toca esse barco, né? A gente já falou aqui sobre professores, a gente já falou sobre avaliações diagnósticas, a gente já falou sobre papel da escola, a gente tem que lembrar que são mais de 5 mil municípios, 27 secretarias estaduais de educação. Precisa ter diretrizes básicas ou a gente descentraliza tudo? A gente precisa escolher alguma coisa que pareça fazer sentido e começar a ter currículo estruturado, avaliação de aprendizagem para ver se aquilo está levando para algum lugar ou não, e a gente precisa ter prestação de contas, né? O Brasil ele é muito assim tranquilo, calmo, né? Com o desperdício de recursos públicos. E aí não é um desperdício só na corrupção, né, cara? A discussão de bar mais comum. Mas é um desperdício de que o recurso público não traz aquilo que ele se propõe, né? Ele não educa, por exemplo, no caso da educação, e eu gasto o recurso público mesmo assim. Então, assim, só para a gente saltar um pouco da ideia de o Brasil investir pouco, porque ele já investiu muito menos, e a gente começar a pensar, olha, a nossa régua é muito baixa? Me parece que sim. O nível de exigência é muito baixo. Da sociedade, dos educadores, da classe política, de todo mundo. O que a gente espera dos alunos é pouco, né? E às vezes inadequado. Nosso currículo é confuso? É. A gente avalia bem a aprendizagem? Não. E a gente presta contas para quem? Para ninguém. Temos um professor bem formado e, de fato, retirado ali do grupo de pessoas que vão ingressar em alguma carreira que é, de fato, preparado, vocacionado e preparado para aquela atividade? Não. Tem bastante coisa, né? Tem muita coisa para trabalhar, algumas são da esfera federal, e aí parece que é uma batuta maior, né, de mais destaque, mas não são todas, tá? Não são todas as decisões simplesmente saindo do gabinete do ministro da Educação. Apesar de ser bastante coisa, prestando atenção em cada um dos pontos que você tocou, me parece que é muito um trabalho ainda de básico bem feito, né? Não tem... Não houve na sua fala ainda, vamos pensar em inovação, vamos primeiro fazer o arroz com feijão aqui. O que é grave, Tava, porque enquanto a gente não resolveu o arroz com feijão, a gente está falando de bilinguismo como a necessidade do século XXI, a gente está falando de pensamento computacional, a gente está falando de carreiras que não existem ainda para crianças de 6 anos que estão entrando na educação, e a gente está preparando elas para essas carreiras que não existem. A gente está falando de soft skills, ou seja, a gente está falando de uma série de complexidades quando a gente ainda não resolveu o leitura matemática básica e ciência, né? E domínio de conceitos da ciência. É ruim, né? Não é assim, vamos fazer o feijão com arroz bem feito e vamos esquecer todo o resto. Não, porque essas coisas vão continuar existindo. Então, a gente precisa fazer o feijão com arroz bem feito e rápido para ir incorporando essas outras demandas, que são do mundo da educação, não são de marketing. Sem dúvida. E que já está batendo a porta aí de toda... Já bateu, já entraram pela janela. André, foi muito bom ter você por aqui, foi bacana ouvir sua opinião, você trouxe bastante conteúdo, bastante informação nova, então foi um prazer.
ter você como convidado do Mercado Educação. Se quiser deixar uma fala para as escolas, edtechs, pode ficar à vontade, e aí a gente se despede com esse assunto no final do ano, falando sobre o PISA e, infelizmente, aí a nossa amarga colocação. Eu queria, assim, talvez me dirigir aos meus colegas todos, educadores, e falar assim, olha, de vez em quando a gente ouve um clichê aqui, outro ali, sobre foco e protagonismo do aluno, e eu entendo isso e ouço isso de maneira muito clara, a crítica não é exatamente isso, mas, assim, que a gente se orgulha, né, e a gente tem, assim, uma visão, às vezes, quase que sacerdotal do professor, né, mas o professor é um profissional. E é o professor, é o orientador educacional, é o diretor escolar, é o inspetor escolar, é toda uma comunidade de profissionais que eles são profissionais. E isso envolve que, assim, não é um cara que está quebrando um galho, ou que por tentativa e erro a gente botou ali, o cara se deu bem como inspetor, o outro se deu bem como diretor, né? A gente precisa cobrar mais nos nossos ambientes públicos e privados, né? Que a gente tenha capacitação, que as pessoas sejam escolhidas com mais método, que a gente tenha boas remunerações, para que do nosso lado a gente possa falar assim também, olha, o meu foco é no aprendizado e no desenvolvimento daquela pessoinha que eu chamo de aluno ou aluna, né? Então, assim, eu acordo de manhã e eu preciso contribuir para que essa pessoinha, num processo longo, e é o mais longo de todos, né? Te falei que a gente não faz nada tão intenso na vida de uma pessoa quanto a educação básica, para que essa pessoa, nesse tempão que está investido, para que ela se desenvolva, para que ela seja mais livre, para que ela construa ou sua carreira, ou suas escolhas de vida. Mas tudo isso tem método, tem técnica, tem ciência por trás disso. Vamos abandonar um pouco dessa visão sacerdotal, né? Eu fui chamado para ser professor, e aí pronto. Eu não nego ela, não. De fato, uma coisa que as pessoas se apaixonam, e, de fato, algumas têm o dom, mas que a gente aprende a ser professor também. E a gente aprender a ser professor vai fazer a gente ser um professor melhor. A gente aprender a ser diretor vai fazer a gente ter diretores melhores. A gente aprende a fazer essas coisas. A gente precisa cobrar que tenha ensino dessas coisas também, que tenha reconhecimento, e abandonar um pouco da tentativa e erro, né? A gente não joga na medicina, na engenharia, as pessoas por acidente. A gente fala, não, fez uma faculdade de medicina, fez residência em medicina, fez qualificação ali nos colégios e sociedades brasileiras das especialidades, foi testado e fiscalizado pelos seus pares, e é um bom cirurgião, é um bom médico disso ou daquilo, é um especialista nisso ou naquilo. Que um pouco dessa estrutura, não exatamente igual, mas que ela passe pelas escolas públicas e privadas do Brasil também. Legal. Bom, galera, esse foi mais um papo com uma personalidade da educação, André, diretor de Sistema de Ensino Fibonacci, e continuamos aí na sequência, 2024 vem aí, vamos continuar fazendo entrevistas com mais personalidades. André, prazer ter você aqui, espero mais para frente a gente ter mais assuntos para tratar, voltar aqui no Mercado Educação, a gente continuar gravando essas entrevistas, foi muito legal, foi uma honra ter essa conversa com você. Obrigado, a honra foi minha, bom 2024 para todo mundo.